Vamos lá então, boa tarde aí a todos que estão assistindo isso depois. Vamos falar hoje então da ópera, da única ópera aí do nosso circuito, da única ópera de Ludwig van Beethoven, esse grande compositor aí da música erudita, né, que compôs essa ópera ali no início do século XIX, ali na era napoleônica, mais ou menos 1805. Foi a primeira versão que ele apresentou e depois, em 1814, ele finalizou a sua, as revisões que ele queria para essa ópera, né? Então, como não temos ninguém aqui para fazer os diálogos comigo, temos que entregar aqui no YouTube aqui um vídeo, então, né, trazendo as considerações aí sobre essa ópera, tá? Para não deixar nenhuma lacuna no nosso circuito de óperas. Então, para quem for assistir depois, terá aí um vídeo com tentativa, né, de explicar a importância, os contextos envolvendo essa ópera de Beethoven. Tá? Então, primeira coisa que nós temos que entender, né? Beethoven é um compositor que viveu ali entre 1770 até 1827. Né? Ele é um cara que está na transição da música erudita, né? Entre o clássico e o romântico. Né? O clássico aí, é claro, nós estamos falando de Mozart, que nós vimos aqui várias óperas, de Haydn, e os românticos que virão aí logo após ele, Brahms, Richard Wagner, Chopin, por exemplo. Né? E o que o Mozart, então, viveu durante esse tempo aí, entre 1770 e 1827? Nós temos que Beethoven viveu, então, o Iluminismo, viveu a Revolução Francesa, viveu a Era Napoleônica, viveu a restauração dos regimes monárquicos, viveu também o início do romantismo. Temos aqui a presença de Sirlene, acabou de entrar aqui. Fique à vontade, Sirlene, para participar em áudio, contribuir com o que quiser, tá? Criticar, acrescentar. Vamos aqui, se possível, traçar esse diálogo aí. Mas como não tinha ninguém, eu já comecei a falar livremente sobre a obra, tá bom? Então fique à vontade para ligar o áudio, ligar a câmera se quiser, tá bom? Mas se quiser apenas escutar também, fique à vontade. Então, é isso que ele viveu, né? O nosso Beethoven aí. É isso que está permeando a composição aqui de Fidelio. Tá? As três fases, nós podemos categorizar aí a carreira de Beethoven em três fases. Uma fase mais clássica, mais inicial, até ali 1802, onde ele está muito ligado, é claro, às óperas de Mozart, está muito ligado aí a um jeito mais tradicional, a um jeito mais elegante de compor, com temáticas até mais clássicas, né? Eu falo aqui no sentido de composições apenas de concertos, né, de solos, porque Beethoven compôs apenas uma única ópera, que é essa que nós estamos trabalhando aqui. A segunda fase do Beethoven a gente pode colocar aí como uma fase heróica, que é uma fase mais dramática, mais revolucionária, da qual faz parte essa ópera que nós estamos trabalhando aqui, né? Que é a ópera Fidelio. E nós temos uma fase final aí, que é lá a partir de 1815 até o final de sua vida, que é uma fase mais espiritual, mais inovadora, mais introspectiva, até mais futurista. Né? Nessa fase heróica nós temos a Sinfonia 3, a Sinfonia 5, a Sinfonia 6 e a nossa ópera. Enquanto que na fase final nós temos a famosíssima Nona Sinfonia de Beethoven. Tá? Beethoven, então, era um iluminista. Né? A gente tem como caracterizar isso. Ele era um iluminista. Então, o que ele toma como inspiração
para compor o seu Fidelio? Ele tomou como inspiração uma peça francesa escrita no período da Revolução Francesa, em 1798, que é uma peça de um francês chamado Boully, né? O Boully escreveu uma peça chamada Lenore, ou O Amor Conjugal, né? Que vai tratar em fatos reais, baseado em fatos reais, que aconteceu na Revolução Francesa, no período do terror da Revolução Francesa, de 93, 94, mais ou menos, aonde as pessoas eram condenadas à guilhotina e presas por qualquer tipo de motivo, qualquer desconfiança de que aquilo ali era um traidor da Revolução, seria preso e até mesmo guilhotinado. Então, o nosso Boully escreve essa peça aí sobre o amor conjugal, exatamente sobre Lenore, que se disfarça de homem para entrar na prisão e libertar o seu marido, que estava lá preso por questões políticas da própria Revolução Francesa, né? Então a Revolução Francesa teve os seus benefícios, teve os seus malefícios, né? E um desses malefícios foi essa tendência, né, à tirania, né, a guilhotina, acabou guilhotinando os seus próprios líderes. Basta ver como exemplo Maximilien Robespierre, né, que é guilhotinado poucos meses depois de Luís XVI. Então esses são os fatos que inspiram o nosso Beethoven a escrever sobre Fidelio, né? Então vamos lá então. Fazendo aqui um brainstorm aqui, Sirlene, se tiver quiser participar, né? Até mesmo por escrito aí no chat, estou lendo o chat aqui. Eu vou abrir aqui um brainstorm aqui, umas ideias gerais que nós podemos tirar da ópera. Vamos lá então? Vou apresentar aqui a tela. Vamos aqui tentando fazer então um brainstorm. Vamos lá. Então, quais ideias nós podemos, quais conceitos nós podemos tirar aqui do nosso Fidelio, né? Meu microfone caiu aqui, mas está em pezinho agora. Quais ideias nós podemos tirar então do Fidelio? O que nós podemos pensar a partir dessa obra, né? Vamos anotar aqui uns conceitos então, vamos lá. Vamos pegar então a questão do amor. Né? Do amor. A questão do amor é algo importante aqui na nossa obra. Então a questão do amor é algo importante que a gente tem que ter como ideia aqui. Outra ideia que fica muito clara é sobre a ideia de liberdade. Né? A gente pode ter essa ideia aqui permeando toda a obra. Temos também a ideia da violência. Violência. Temos também aqui sobre a paz. A paz é uma coisa que está aqui. Podemos também falar sobre tirania, é claro. Podemos falar aqui também sobre dignidade humana. É ou não é verdade? Dignidade humana. Assim como também podemos falar de amizade. Podemos falar de amizade também. Né? Ou podemos falar até melhor sobre uma ideia que o próprio Beethoven vai desenvolver aqui durante o nosso Fidelio e que vai desenvolver também na sua nona sinfonia, na sua Ode à Alegria, a ideia de humanidade. Né? Então aqui nós temos aqui conceitos que permeiam aí a nossa ópera O Fidelio. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Vamos lá. Então, traçando agora uma linha cronológica dos acontecimentos ali do nosso Fidelio. O que nós temos ali de interessante?
seguindo a ópera aí. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é sobre o título da obra. Né? O título da obra é Fidélio. É o nome do nosso protagonista aí. Da nossa protagonista disfarçada. Fidélio tem uma etimologia no latim, que é fidelis, ou seja, fidelidade. Fidelidade. Né? Então, a nossa Leonora é uma mulher fiel, né, ao seu marido, fiel a luta pela verdade, fiel pelas missões, pelas ambições que as pessoas têm, né? Uma defensora, assim como seu marido, de que as pessoas possam acessar a verdade, né? Então temos aqui uma pessoa fiel, Fidélio, Fidelis, né? Então essa é a primeira coisa. Florestan tem a etimologia ali também no latim, ligada a florens, que está muito ligado a florescer, estar em flor, né? Aquilo que está por vir, né? Então temos aí, então, olha só, fidelidade e florescer, né? Coisas que dizem muito sobre o começo e o fim da ópera, né? O sofrimento de Fidélio, o sofrimento de Leonora será depois, né, florescerá com a liberdade dos dois, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, a coisa básica sobre os nomes, né, dos protagonistas. Vamos lá. Lá no começo da ópera, nós temos ali até mais ou menos o minuto 46, mais ou menos 30 minutos de ópera, um trio aparecendo, né? Rocco, que é o chefe da prisão ali, né? Um dos chefes ali, né? Marcelina, que é a filha dele, que também é uma segurança ali, uma carcereira, e o Fidélio. Tudo com aquela aparência de confusão, né? De que as coisas vão dar erradas, né? Fidélio sendo prometido de casamento ali para Marcelina, e ela que está rejeitando o outro camarada. Nós temos a questão financeira, Rocco não pode bancar ali um casamento entre eles. Temos ali o Fidélio trabalhando com a questão da confiança, da fidelidade, ganhando a confiança do Rocco. Né? Mas uma coisa muito interessante dessa tríade, desses três, desse trio, que aparece ali no início da obra, uma coisa interessante é o motivo da prisão do Florestan. Né? Ele está preso ali porque ele lutou pela verdade. É isso. Lutou pela verdade. Algo que era muito de grande interesse do Beethoven, do Mozart também, enquanto iluministas. Né? E o nosso, né, escritor lá na França tinha já feito essa peça sobre exatamente pela busca da verdade, pela busca da justiça contra a tirania. Né? Então aqui nessa primeira meia hora de ópera nós temos então o motivo da prisão. Né? Uma arbitrariedade política. Tá? Uma coisa interessante ali entre os minutos 48 e 58 da ópera é exatamente o Pissarro tentando comprar o Rocco para que ele assassine o Florestan. Coisa que ele não aceita. Né? Então, mais uma vez, a questão iluminista está ali presente no Rocco. Nessa coisa de não aceitar o dinheiro para matar o irmão humano seu. Uma ideia de que é alguém que compartilha da humanidade, alguém que é seu irmão por natureza. Então ele não fará aquilo de jeito nenhum, por nenhum dinheiro. O máximo que ele vai fazer então é ajudar, né, cavando lá a cova ou ficando de olho no Florestan para que o outro cometa essa atrocidade que é o homicídio. Né? Então isso é muito interessante, isso é bem iluminista.
O Fidelio, lá no minuto 59, mais ou menos, ele clama pelo chamado da piedade e pela voz da humanidade. Pela voz da humanidade. Então temos aqui, muito claro, algo que nós vamos ver lá na Ode à Alegria, do Beethoven. Lá em 1h09 de peça, de ópera, temos um momento em que o Rocco libera todos os presos para tomar um banho de sol, para pegar um ar livre, né? E eles dizem que somente daquela maneira é que há vida. Ou seja, tendo ali um pouco de ar puro, um pouco de liberdade ali, um pouco de contato com o céu. Né? Então aqui nós podemos pensar sobre os direitos básicos, sobre a dignidade humana, né? Sobre essa luta contra a violência, a tirania, um pouco de paz de espírito que pode dar o contato com a natureza. E aí vem um pouco do traço do romantismo, que se desenvolve nessa fase heróica do Beethoven. Por exemplo, a Sinfonia número 6, que é a pastoral, que está dentro dessa fase heróica, é uma sinfonia muito ligada a esse contato do homem com a natureza, né? Uma pauta muito relevante para os românticos. Então é isso, esse banho de sol para mim significa um pouco de tudo isso. Questão de direitos, a dignidade, o romantismo também, a natureza, né? E isso foi feito pelo Rocco, a revelia né, de qualquer ordem do Pizarro. Então o Pizarro não está sabendo dessa determinação do Rocco, mas logo à frente ele fica sabendo. Em 1h19 nós temos um momento tenso, onde Rocco e Fidelio, né, onde Rocco, na verdade, comunica a Fidelio de que o Florestan será assassinado para arquivar, né, queima de arquivo desse crime político que está acontecendo ali, que logo mais um magistrado ou um juiz vai aparecer por ali. E aí o que acontece é que Rocco e Fidelio então decidem que vão cavar a cova em virtude do dever que eles têm. Né? Então nós temos aqui questões muito interessantes sobre hierarquia, sobre dever, né? O quanto que é legal e legítimo seguir uma ordem. Né? Hoje nós temos a nossa Constituição Federal, nas legislações por aí, que né, determinações ilegais não devem ser cumpridas. Determinações né, que violam aí direitos não podem ser cumpridas. Né? Existe uma hierarquia por aí, mas essa hierarquia não pode ferir a hierarquia das normas. Né? Então, quantas atrocidades já não foram feitas porque se estava cumprindo ordens? E aí vem aquele debate, aquilo que nós vimos, por exemplo, em Hannah Arendt, falando sobre o julgamento do Eichmann em Jerusalém. Que ele chega lá, aquele soldado nazista, aquele general nazista, aquele capitão nazista, sei lá, e ele fala, olha, eu não fiz por minha livre vontade, porque eu queria. Eu estava cumprindo ordens. Então, dessa maneira, apenas em cumprir o seu dever, cumprir ordens, você pode estar aí banalizando a maldade, banalizando as crueldades que o mundo pode nos acometer. Né? Então, essa é a reflexão que a gente tem ali no final já do primeiro ato. Tá? No início do segundo ato, então, nós temos o Florestan isolado lá na sua cela. Né? Ainda não floresceu o Florestan. Ele até mesmo questiona isso. Ele fala, eu sou tão jovem, né? Sou tão jovem, estou aqui perdendo a minha felicidade. Será que as recompensas pela busca pela verdade e pela luta pela justiça, será que essas recompensas são as correntes? E aí, ali mesmo, ele já vislumbra um pouco da salvação. Isso é muito interessante. Ali em 2h02 de ópera, nós temos ali o Fidelio e o Rocco cavando a cova. Em 2h15, realmente Leonore se revela para o marido e diz que destruirá o Pizarro. Momento emocionante da ópera. A música toma muito conta daquele momento da ópera.
Antes de matar o Pizarro, de tentar matar o Pizarro, então chega então Dom Fernando, né, para punir o Pizarro. Ali, em certo momento, cantam que o amor e a coragem criaram a liberdade. O amor de Fidélio, de Leonora, junto com a sua coragem, possibilitaram a liberdade dos dois, não apenas de um. Ali, em 2h18, Florestan está livre. E eles agradecem a Deus. O casal agradece a Deus. Isso é muito interessante. Em 2h23, nós temos o coro de prisioneiros que canta a liberdade. O Dom Fernando canta contra a injustiça e a tirania. Dom Fernando é o magistrado, é o fiscal ali da lei que visita o presídio. Em 2h27, o Pizarro, então, realmente é preso pelo Dom Fernando. E em 2h30, nós temos todos cantando que justa é a verdade e que alegria indizível e que louvada seja Leonore por seu amor libertador. Né? E em 2h40 nós temos o fim da ópera. Tá? Aí um comentário aqui, o homem sempre tentando burlar o sistema, em outras palavras, mostrar poder, exatamente. Então, essa é mais uma das coisas aí que acontecem ali, né? Que é a tirania, o abuso, né, de autoridade, a violência, né? Então, isso faz parte aqui do nosso mapinha de ideias, de coisas que aparecem durante a nossa ópera, tá? Então, esse colocando a questão da mulher, louvando a mulher no final da ópera, nos remete a duas coisas interessantes. Vamos pegar, por exemplo, aqui. Deixa eu pegar aqui algo interessante. Vejam só. A moeda, o euro atual, de 50 centavos, acho que de 20 centavos, né, da República Francesa, da França, representa a liberdade, representa a República Francesa. Como que representa? Como uma mulher. Como uma mulher. Né? Então aqui está a moeda de euro, né, de 50 centavos, né? É a parte de trás dessa moeda. Eu até tenho essa moeda aqui, no meu álbum aqui de viagens. E então, a belíssima moeda, né? E mostrando essa ideia de que a república, a liberdade, a liberté é uma mulher. Né? Isso é muito interessante. Outra coisa interessante também é. Deixa eu mostrar aqui também para vocês. Então, pegando nesse mesmo ritmo, dessa tradição que foi criada, nós temos a obra, a pintura de Delacroix, né? Esse pintor do romantismo. Né? Ele pinta essa obra aqui em homenagem, né, às lutas ali em 1830, um pouco depois, né, que o Beethoven morre, né, que são aquelas revoluções, aquelas guerras civis ali que acontecem na França após a restauração da monarquia em 1815, né? Então essas aqui são essas revoltas que tiveram ali na França, né? E percebemos aqui a mulher como figura central do Delacroix, uma pintura romântica, né? Muito drama, muito sacrifício ali, né? E a bandeira tricolor ali francesa sendo erguida pela liberdade que está guiando o povo. Né? Então, essas duas figuras aí, nós podemos colocar então Leonor, colocar a figura da República, a figura da liberdade, como figuras aí interessantes sobre a ideia de liberdade que o iluminismo acabou criando e engendrando aí nos últimos séculos. Né? Além disso, queria trazer então para vocês, até para finalizar, se tiverem mais algum comentário, pode falar no chat aí que eu comento, que é então, vou passar aqui então a Ode à Alegria, que é essa composição dentro da Nona Sinfonia de Beethoven, né, que se tornou aí então, é um texto do Schiller, é um poeminha do Schiller, do grande poeta Schiller, um grande amigo do Goethe, um dos maiores poetas alemães. O Schiller escreveu a Ode à Alegria, é um texto belíssimo, né, sobre a humanidade, sobre a fraternidade, sobre essa coisa dessa aliança universal entre os homens. E o Beethoven musicou isso, né, nessa Ode à Alegria, colocou na Nona Sinfonia,
que a ideia principal é exatamente essa de que todos os homens sejam irmãos, né? Essa fraternidade universal, né? A ideia de humanidade. Né? Então vou colocar aqui brevemente aqui. Eu acho que não vamos ter nenhum problema com o YouTube, porque isso aqui é domínio público, né? Seu microfone está mudo, Bruno. Opa, vamos lá então. Então é isso, colocando aí as suas palavras aí, Sirlene, né? A mulher expressa um pedido de paz, liberdade com mais amor e menos violência. Né? Então, essa é a ideia central aí da nossa ópera Fidelio. Infelizmente, não temos muitas pessoas aqui para a gente poder dialogar, né, e discutir mais sobre outros pontos da ópera. Eu preparo os encontros para fazer em cerca de 2 horas, né, 1h30, 2 horas, mas em caso de ausências eu faço sozinho mesmo, coloco meus comentários e deixo isso gravado para ir para o YouTube, tá bom? Algo mais a falar? Se não tiver, a gente pode encerrar então. Não, não, Bruno, só observando mesmo, porque eu até compartilhei uma vez que a gente lá no encontro de leitores, né? Eu não tenho muito costume de, assim, assistir uma ópera. E assim, eu acho que ao começo que a gente começa a assistir, a gente trabalha também a nossa interpretação de texto. E eu, como leitora e também professora, psicopedagoga, eu preciso disso. E eu trabalho com um variado grupo de pessoas, então eu preciso também trabalhar essa interpretação. O que está por trás daquele pedido, daquela necessidade, entendeu? Então, tudo isso contribui para o meu trabalho. Então, eu estou para crescer um pouco nisso também. Mas foi muito válido o que você colocou, entendeu? E é bem significativo, porque falar de uma época também que é, ela é diferente da nossa agora, mas acontece com questões, só que contemporâneas, né? São coisas contemporâneas da nossa época. Lá era uma época bem mais atrás, mas tipo isso continua acontecendo, né? A sociedade ainda tem essas mesmas questões e talvez até um pouco maior, né? Ou um pouco mais simples, não sei, depende do contexto. Mas é isso. Eu agradeço pela trazer essas informações assim bem assim explicadas, tá? Muito obrigada. Que isso, de nada. Apareça aí na próxima. Você assistiu a ópera, né? E isso que importa, né? O encontro é apenas o fechamento de uma experiência que a gente já passou, que foi assistir. Parar para assistir, ter esse tempo, essa paciência, é isso que importa, né? O resto a gente resolve. Né? O resto a gente conversa, o resto a gente pesquisa. Tem o Google por aí, né? Tem internet inteira para pesquisar livros, então
que importa mesmo é passar pela experiência cultural de assistir a ópera, de trabalhar a sua paciência, de trabalhar a sua cultura, no sentido de aperfeiçoar aquilo que você tem. Né? Então, isso que é o válido e isso que importa. Tanto é que eu não me importo em fazer um vídeo sozinho, dar as minhas opiniões aqui, porque quem correu atrás, quem buscou esse conhecimento, buscou, e quem não buscou, pode buscar em outro momento. Né? Então é isso, Silene, muito obrigado aí pela presença, pela fidelidade, né? Já que é o tema aí da ópera, né? Fique bem e até a próxima, então, tá bom? E tchau aí pro público que vai estar assistindo a gente no YouTube depois. Tchauzinho.